Olá, eu sou Paulo Freire, estudante de filosofia e escritor, e este é o Orgulhoso Cast, um programa sobre literatura, onde tenho o prazer de receber pessoas para falar sobre livros e autores e temas envolvendo literatura, como tenho feito aqui em alguns episódios. Bom, para falar sobre a obra Perseguido, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, literatura policial, eu recebo hoje aqui meu amigo Gustavo Teixeira. Por favor, Gustavo, se apresente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O podcast é um horário diferente, todo mundo aqui que nos ouve. Bom, me chamo Gustavo, eu sou formado em filosofia na UFBA, fui colega de Paulo e atualmente estou fazendo mestrado. E é isso, eu queria lhe agradecer, primeiramente, velho, pelo convite, e também parabenizar pela iniciativa, né? Que é muito legal dialogar essa interface entre literatura e questões de conteúdos artísticos com a filosofia, mas também o próprio esse processo de desenvolvimento artístico, né, sobretudo a escrita, em que eu acho que o exemplo do autor diz muito isso, né? Ele estava conversando aqui mais cedo. Ele nunca foi a vida toda escritor. Ele foi professor de filosofia e psicanálise e posteriormente se tornou escritor, né? Tinha uma posição interessante acerca dessa possível relação que há. Então acho que um pouco sobre isso também que a gente vai conversar hoje. Obrigado, velho. Eu que agradeço, que é isso. Sobre essa questão do autor, na entrevista que eu ouvi dele, a certa altura o jornalista pergunta, inclusive, sobre a carreira dele como escritor. Se em algum momento da vida, como muita gente faz na adolescência e tal, se ele chegou a escrever alguma coisa de ficção. Ele diz, olha, não, eu sempre fui um leitor, desde os meus 15 anos, 16 anos, eu sempre li muita ficção, mas eu nunca escrevi nada. É curioso isso. O primeiro texto dele de ficção ele foi escrever com 60 anos de idade. É bem Sim, é interessante para a gente pensar que a literatura, a arte, de maneira geral, ela pode entrar na vida da pessoa a qualquer tempo, não tem essa coisa de idade, né? A gente tem um grande sim. exemplo na língua portuguesa que é o Saramago, que começou a escrever velho também, digamos assim, começou a publicar depois de já estar bem maduro, e foi prêmio Nobel da Literatura, né? O único até então da língua portuguesa. Eu acho que isso serve assim de um incentivo também para quem quer escrever, mas acha que já passou do tempo, digamos assim, que, enfim, sempre é tempo para se adentrar no mundo das artes. Dito Uhum. isso, falaremos então hoje sobre Perseguido, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, e eu queria pedir aqui para início de conversa, Gustavo, que você nos desse assim um preâmbulo, né, um resumo, por assim dizer, do que se trata essa obra. Bom, Perseguido é um livro relacionado ao gênero de literatura policial que nada mais é, na verdade, do que mais uma história do detetive Spinoza. A gente vai conversar sobre quem é essa figura daqui mais tarde, mas especificamente essa novela, né, como ele fala, não é nem um conto, nem um romance. O detetive Spinoza tem que investigar um caso que envolve, em linhas gerais, um processo de destruição familiar, né, de um personagem externo que entra na vida de uma família em que o pai é psiquiatra, ele é casado, tem duas filhas, e esse paciente que ele começa a tratar, que alega ter problemas psiquiátricos, entra na vida da família dele de um modo, como posso dizer, de um modo muito estranho, mas ao mesmo tempo doloroso, né? Para o que vai acontecer durante a novela. E nesse sentido, então, primeiramente, o livro traz questões sobre valores morais que o próprio seu familiar e a própria questão médica pode diagnosticar e apresentar, e também, que eu acho que é o mais interessante, questões de psiquiatria, né? De quem, se de fato, a pessoa que tem a habilidade para descrever esse processo ou não, pessoas que sofrem de problemas psicológicos, digamos assim, estão aptos realmente a fazerem isso. E o livro acho que brinca um pouco com essa questão que ele vai, a partir do que o detetive Spinoza vai investigando, ele vai também aprofundando o processo de deterioração do pai, né? Que é uma figura que a gente vai ver que é uma pessoa, no mínimo, dogmática, né? Um pouco intolerante. Então o livro tenta tratar esse enigma, resumidamente, como
uma pessoa externa influencia de um modo negativo, um pouco deteriorando uma relação familiar que, de certo modo, já estava fadada a isso. É outra questão que o livro, certo ponto, trata. Olha, eu vou te dizer que a primeira vez que eu ouvi falar do autor foi ano passado, né? Ele já tinha morrido, inclusive, se não me engano. Que foi Ah, numa entrevista desse menino que está bem famoso agora, o Rafael Montes, né? Que escreveu Bom Dia Verônica, enfim, outros Os Suicidas, enfim, vários livros que estão ganhando aí adaptações para televisão e para o cinema e tal. sim. Ele é, além de, enfim, escritor, é roteirista e já trabalhou em novela também, escrevendo telenovela para a Rede Globo. E numa entrevista perguntam para ele qual é a grande referência dele assim no Brasil para a literatura policial, que não é um gênero tão forte assim. A gente tem o Rubem Fonseca, que é bem famoso na literatura policial, mas ele, curiosamente, falou do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Aí eu não, enfim, não é muito da literatura que eu costumo ler, então eu nem fui atrás, mas aí eu fiquei surpreso, e foi uma boa surpresa, quando você escolheu essa obra para a gente falar aqui hoje. Como você disse, né, tem esse elemento aí do delegado Espinosa, que ele aparece em várias obras do autor, mas eu queria te perguntar assim, se primeiro você tem costume de ler literatura policial, se você leu outros livros desse autor e o que que você vê assim de diferente do Luiz Alfredo Garcia Rosa em relação ao que é comum na literatura policial. Na verdade, meu contato com literatura policial é pouca. Acho que eu conheço mais as obras mais reconhecidas, digamos assim. Primeiramente, é o Sherlock Holmes, né? Eu li pouco, mas li algumas coisas, alguns contos dele. E depois disso tem o Edgar Allan Poe, né? Que até o próprio professor Luiz Alfredo Garcia Rosa fala da importância dessa literatura, do que ele escreve, que ele mistura também questões de suspense e terror, né? Com o processo de investigação do mistério. Basicamente, literatura policial trata disso, né? Resolver um problema a nível de crime, que questiona traços da moralidade humana, mas que também reflete em torno de um processo de deterioração social, né? Que um pouco foi se desenvolvendo. E, bom, mas o meu contato maior, na verdade, são com filmes. E filmes policiais, né? Filmes de detetive, que nada mais são, como você falou, que adaptações de literatura policial como um todo. E eu estava até lendo aqui, fazendo a pesquisa antes da gravação de agora, e tem alguns filmes que tem a ver um pouco com esse clima que o livro traz, né? Que são famosos e que recorrentemente aparecem em plataformas de streaming, fáceis de baixar. Acho que o mais famoso deles é Chinatown, né? Que é um filme com Jack Nicholson, que é um filme policial que o detetive, que é ele, tenta investigar um crime que envolve a família e tudo mais. Mas então, meu contato com literatura policial, no fundo, vem de filmes do gênero policial, e nesse sentido específico do gênero detetive, né? Em que, basicamente, seguindo um pouco o que o Luiz Alfredo Garcia Rosa tenta, a trama que é narrada tenta basicamente resolver um enigma que acontece, que é um enigma de proporções grandes, digamos assim, né? Que afeta muito a vida das pessoas que estão sendo envolvidas por ela. E, além disso, também, para terminar, temos a literatura policial brasileira também recentemente cresceu, né? Você mencionou, por exemplo, o Rafael Montiel e o Alfredo Garcia Rosa, mas a gente tem, por exemplo, também, além disso, o Lourenço Mutarelli, né? Que também é quadrinista e atua, e que também escreve literatura policial. Um pouco também o Bernardo de Carvalho, né? Que também faz adaptações nesse gênero. Mas, para terminar a sua resposta, eu li só mais uma obra do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele, como você falou, passou a escrever mais no final da vida, quando já depois que veio se aposentar, né, enquanto professor universitário da FRJ.
E ele basicamente escreveu livros de teoria, que envolve filosofia e psicanálise, mas também escreveu esse livros de novela, como eu falei mais cedo. E ele escreveu, se eu não me engano, 13 livros que envolvem a vida do detetive Spinoza. E mais um livro policial que não tem a ver com o detetive Spinoza, mas carrega os mesmos traços, a nível de descrição da narrativa. E o que eu li, então, para finalizar, se chama A Última Mulher, que é um livro lançado pela Companhia das Letras, que é a editora que publicou os livros do detetive Spinoza. É lançado em 2015 e nada mais fala também, que eu acho que é interessante analisar os aspectos próprios da literatura do Luiz Garcia Rosa, do que uma vida que, ao mesmo tempo que tenta resolver um enigma, que é um crime, no caso, resumidamente, diz um pouco como é a vida no Rio de Janeiro, né? E essa meio que um mundo escondido do Rio e que, ao mesmo tempo, é tão aparente, que é um mundo de violência, um mundo de desigualdade, um mundo um pouco de desencanto, em que o detetive Spinoza, a gente vai falar um pouco sobre ele, né? Não só um pouco que, digamos que contradiz, mas que questiona muito essa forma de organização que as pessoas se dão, do modo como elas se relacionam, mas também ele tem que saber lidar com essas contingências, digamos assim, que a própria cidade do Rio traz, né? E, e aí eu acho que a trama policial entra bem nisso, os seus códigos específicos, já que ela, se de uma forma tenta falar um pouco sobre a deterioração social, já que ela fala de violência, né, crime e tal. O Luiz Alfredo Garcia Rosa fala isso no Rio de Janeiro e de um modo muito interessante, descrevendo tantos aspectos culturais, sociais e históricos da cidade. Como esse personagem está envolto no meio disso, né? E acho muito interessante, porque fala tanto sobre uma cidade que eu conheço, que acho interessante por esse fator, né? Uma experiência direta, mas também para falar um pouco de como esse gênero literário pode estar envolvido diretamente com a relação social real ou imediata de uma cidade como Rio de Janeiro, né? Que é tão importante para entender nossa história e nossa cultura. Então, eu li esse livro, para terminar realmente sua resposta, que é A Última Mulher, que na verdade eu não vou falar muita coisa, mas é o detetive Spinoza investigando um crime que envolve uma prostituta na Lapa. E aí é uma trama que vai envolver corrupção, violência e coisas do tipo em que ele tenta, da mesma forma, resolver o enigma, que é o problema colocado, quanto entender por que isso acontece, né? Contra hipóteses para responder isso. Ainda sobre o Garcia Rosa, assim, foi uma experiência para mim interessante, porque eu acho que a minha aproximação com esse tipo de literatura também se deu mais pelos filmes e séries do que pela literatura mesmo. Eu li também alguns contos do Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes, Uhum. mas faz bastante tempo, eu nem saberia dizer sobre o que era. Eu era muito menino na época. Mas, para além disso, assim, o meu contato foi muito, muito pouco mesmo. Alguns contos do Poe que eu li são mais pro terror, pro mistério, do que pro policial, digamos assim. Uma Não são aqueles investigação policial, contos né? de tanto de investigação. Tem um especial que eu gosto muito, que é o Gato Preto. Aí é Uhum. mais de terror mesmo, né? Sim. Mas que envolve um crime e o sujeito acaba sendo assombrado por conta desse crime que ele comete, digamos assim. Mas que não é muito para esse lado do policial. Mas teve recentemente, e a gente pode até comentar brevemente sobre isso, a Netflix lançou uma série chamada Lupin, que Sim, é digamos assim, o combatente francês do Sherlock Holmes, porque a enquanto versão Sherlock Sherlock Holmes, Holmes né? é Pode ser. é o clássico inglês da literatura policial, o Lupin é o francês, né? E É. aí a série da Netflix traz para esse lado contemporâneo, mas é baseada na obra Arsène Lupin, que o primeiro livro se chama O Ladrão de Casaca, se não me engano, que ele é um ladrão genial, digamos assim, um sujeito que sabe aquela ideia de que crime perfeito não deixa suspeito, é até a letra da música dos Engenheiros da Havaí. Eu acho que é um pouco isso, né? O crime perfeito que ele tenta fazer. E me instigou, me deu vontade de ler
o Arsène Lupin depois que eu assisti a série, que é muito boa, é sensacional. E de série brasileira eu assisti Bom Dia Verônica, que eu gostei bastante. Eu acho que ainda tem aquela coisa, talvez, da cultura novelesca brasileira, né? De você sempre deixar um gatilho no final do episódio, mas aí quando volta o início do outro episódio, meio que esquecem esse gatilho. Eu acho que isso acaba broxando um pouco, digamos assim, a vontade de assistir. Mas eu gostei da construção dos personagens, do enredo e tal. E, enfim, voltando pro Detetive Espinosa, que a gente já comentou um pouco aqui, eu tinha uma impressão prévia de ouvir falar, assim, eu acabei assistindo algumas pessoas falando sobre as obras do Alfredo Garcia Rosa, e me venderam um Spinoza muito indiferente, assim, meio desleixado e tal. E quando eu fui ler, pelo menos nesse livro, não me pareceu tanto. Eu não sei se em outras obras ele vai ser um detetive mais desleixado, que não está nem aí para o caso, não está se preocupando muito, mas nesse, pelo menos, não me transpareceu. E aí você poderia me dar esse retorno, assim, se da outra obra que você leu, ele é esse sujeito indiferente ao que está acontecendo? Acho que não. Ele, na verdade, pode-se dizer, ele é uma pessoa que tem uma dificuldade em se relacionar com a forma de vida, pode-se dizer assim, que da realidade que ele está inserida, né? Ele é um detetive policial, ele não é nem inspetor e esqueci o nome da outra palavra. O Garcia Rosa fala porque ele é detetive especificamente. Não exatamente com argumento para isso. Mas ele é um detetive que trabalha se não me engano, na terceira DP do Rio e tenta investigar os crimes que há, tendo em vista que a realidade que ele coloca de quanto detetive faz a justiça, resumidamente, os colegas dele não fazem isso, né? São corruptos, são ineficazes, não têm interesse em investigar os crimes, são pessoas corporativistas, interesseiras. Ele meio que tenta destoar disso tudo. Ele tem uma equipe que ajuda ele. E eu acho que um elemento interessante, que aí o que o Garcia Rosa defende também, em algumas entrevistas, tem até tem no YouTube até, que ele deu para um Observatório da Imprensa, falando sobre literatura policial, é de que, diferente da literatura policial inglesa, o detetive Spinoza é uma pessoa, no caso, um detetive, em que ele resolve o problema, o crime, no caso, por meio de uma hipótese acerca do fato, não enquanto uma dedução lógica, enquanto uma cadeia de eventos que você vai conectar os fatos, então chegar, obviamente, numa conclusão, de modo dedutivo. E ele fala que Spinoza tenta resolver meio de enigmas, já que um crime, por exemplo, pode, na verdade, cabe ele ser pensado tanto com uma interpretação e também, ao mesmo tempo, diante disso, um viés que a pessoa que está investigando coloca, né? Ele levanta uma série de fatos que podem acontecer. E eu acho que um pouco da personalidade dele combina com isso. Além de que, também, isso ele fala... Porque se as obras do Spinoza são meio que dispersas, ao mesmo tempo elas vão falando um pouquinho de cada uma delas e quem eles são, quem ele é, né? E ele é uma pessoa, não sei se pode falar isso, mas acho que é bom para contextualizar, ele é uma pessoa divorciada, ele tem uma filha que mora longe dele, não mora no Brasil, e ele é uma pessoa que tem dificuldade em ultrapassar esse processo da vida dele, da separação, da distanciamento da filha. E é uma pessoa também, como eu falei, que tem um desencanto com o lugar onde ele trabalha, ao mesmo tempo que ele acredita naquilo, já que ele acredita na noção de justiça. E aí que envolve também um pouco o nome dele, citando novamente o Garcia Rosa. Ele é o detetive Spinoza porque, segundo o professor Alfredo Garcia Rosa, que foi professor de filosofia, estudou muito tempo, inclusive a filosofia de Spinoza, eles falam que na biografia pessoal Spinoza era um homem íntegro, então, independente do que acontecia e dos fatos, acontecimento histórico daquele momento, ele nunca era corruptível. Não à toa também que ele foi quase excomungado, né, na vida pessoal da cidade onde ele morava, pela sua questão religiosa. Então ele falou que a justificativa, digamos assim, para ele ser detetive Spinoza, tanto por essa questão pronominal de quem ele é, quanto por sua personalidade, e também pelas características de quem Spinoza, o filósofo do século XVII, foi. E, resumidamente, um homem íntegro, que tenta, de um modo inteligível, digamos assim, mas sem descartar contingências e aspectos que misturam um pouco de realidade e ficção,
tenta atuar de um modo objetivo e preciso na sua tarefa social, que é ser detetive, digamos. E eu acho que é isso. Ele é uma pessoa que, não sei se ele mostra desencanto pela, pela realidade, mas ele é uma pessoa muito pessimista, digamos assim, e que tem um trauma, e é a separação que ele teve, que o faz ter dificuldade de ter relações com as pessoas, apenas relação de trabalho, né, para resolver questões objetivas do que está acontecendo. Tem um dado interessante sobre isso na obra, eu não sei se eu vou lembrar com exatidão, mas que tem certa reflexão que a personagem faz sobre as décadas da vida dela, que 10 anos morou com os pais, 10 anos com os avós, depois 10 anos com a esposa, 10 anos ele ficou divorciado e agora ele estava retomando namorando com uma Ah, nova pessoa e se questionando o que acontecerá na minha vida nos próximos 10 anos, né? Assim, meio que sugerindo que ele vai morrer, né? Sendo essa reflexão, se ele já fez de tudo um pouco, nos próximos 10 anos, o que lhe resta é a morte, né? A velhice e a morte. Me veio um pouco isso assim. E o outro dado interessante, que é aí que eu acho que diz mais do autor e de como ele escolhe ambientar a obra, tem um fato curioso que aí eu ouvi numa dessas entrevistas também, que o Garcia Rosa diz que um dos livros dele, eu não lembro bem qual é, que se ambienta dentro. Eu não sei se ambienta ou se ele fez isso justamente para tentar entender como alguém se sentiria ali. Que tem uma estrada, uma espécie de estrada velha debaixo de Copacabana, que é onde passava o trem e não passa mais. Então tem os túneis. E aí ele diz que a certa altura ele passou por lá para tentar compreender que sentimentos que alguém teria debaixo daquele lugar ali, que, enfim, é desértico, e ao mesmo tempo, mesmo se você gritar, ninguém vai te ouvir, nem nada do tipo, seria um lugar assustador. E me parece que ele ambientou um dos livros dele num lugar assim. E aí ele faz até piada com isso, porque ele correu riscos indo ali, porque só tinha o vigia, não tinha mais ninguém. Então, se aquele vigia que deixou ele entrar tivesse com más intenções com ele nunca sairia dali e nunca encontrariam o corpo dele. Enfim, ele faz piada com isso. Então, eu acho que é um pouco aí do escritor indo a campo para tentar construir uma personagem que tenha sentimentos verossímeis, por assim dizer. E a outra questão é que pelo que ele deu a entender na entrevista, os livros dele são ambientados em Copacabana, que parece sim. ser uma espécie de personagem também da narrativa dele, né? E os bairros ao redor também, né? Peixoto, Ipanema, Lapa. O próprio detetive Spinoza mora no Peixoto, né? Em um lugar onde ele mora também é uma questão importante em alguns livros. Enfim, ele disse também que ele cresceu em Copacabana, mas que ao mesmo tempo também Copacabana cresceu junto com ele. Na entrevista ele disse que quando ele era menino e jogava futebol na rua ali, era raro ter que parar para um carro passar, né? Parar de jogar bola para o carro passar. A diferença para os tempos atuais, né? Que é mais difícil você atravessar a rua de tanto carro que tem. Então ele passou por todo esse processo e parece que ele, enfim, conhece bem o terreno em que ele ambienta a narrativa dele. Para a gente falar um pouco também agora sobre as personagens, já que tocou nesse ponto da construção do Spinoza, eu acho que também as outras personagens são interessantes, por mais que eu vi alguns problemas no livro e eu posso falar sobre isso, inclusive. Mas eu queria ouvir antes de você o que você acha da construção de personagens e, enfim, de como o autor amarra também esse enredo em relação a essas personagens. Olha, só para pontuar uma coisa também que você mencionou, antes de responder diretamente a sua pergunta, apesar de ser literatura policial ter, digamos assim, um aspecto mais ficcional, né, do que tenta narrar, já indo no que você falou, o próprio Garcia Rosa tentou dizer um pouco sobre o que é a realidade, né? Esse processo empírico, digamos assim, da vivência, para então partir do processo de escrita, acho que representa isso. Ele até fala também que o que ele coloca nos livros, no geral, a descrição que ele faz do que ele vê, do que ele observa.
Sendo assim, já que ele viveu, por exemplo, em Copacabana e participou desse processo histórico todo da cidade do Rio, ele narra o que ele vê, né? E o que ele observa enquanto aquela cultura, aquela sociedade carioca. Mas sobre os personagens, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre aspectos de desenvolvimento literário. Eu vou dizer mais o que eu acho interessante. E a princípio eu queria ouvir suas críticas, que por enquanto eu não tenho nenhuma, porque eu achei um livro bem interessante de ler, eu não tenho muito rigor, é um livro que você. Eu li ele, reli, na verdade, ele em 2 dias e meio, porque é bem interessante, porque ele vai amarrando os fatos, e às vezes são fatos meio bobos, às vezes absurdos, e você vai querendo saber o que acontece, né? Até chegar no final. O livro basicamente tem uma dezena de personagens, mas só pode focar em 5, né? Mais específicos. Detetive Spinoza, que a gente comentou mais cedo, e a família que eu falei. Tem um pai, que ele é um médico psiquiatra, que ele é também diretor do hospital universitário, né? Que é o, eu acho que é a pessoa central nesse aspecto da trama. Ele tem 2 filhas adolescentes, que a princípio são meninas, digamos, entre aspas, exemplares e que cumprem o que o pai e a mãe dizem. E ele tem uma esposa em que é uma pessoa que depende dele totalmente, em todos os aspectos. E eu acho que a partir do que vai acontecer na trama, que é um processo de degradação mental e também física dessas pessoas, né? Ele vai narrando em que medida pode esse comportamento de desespero, ao mesmo tempo de falta de perspectiva acerca do fato, também de traumas do que vai acontecer na obra, reflete nas ações deles. E eu achei, talvez o final seja, não vou dizer, né, mas talvez seja um final meio decepcionante, quando ele meio que resolve o problema, mas até chegar nesse processo é muito interessante como ele vai, por exemplo, construir um processo de degradação da filha mais velha, né, que é uma menina que vai se envolver diretamente com uma pessoa externa que se diz doente, que o pai vai cuidar. Ela, na verdade, se apaixona por ele, aí acontece uma série de fatores, e a partir disso ela tem um trauma muito grande, né, de não conseguir se relacionar mais socialmente. E isso, por sua vez, afeta a irmã mais nova, que é também uma, digamos assim, uma adolescente exemplar, e, porém, devido a esse trauma familiar todo, ao ver que a família não é esse aspecto ideal que elas imaginavam, também parte para um processo de trauma que influencia diretamente na mãe, que literalmente eu acho que é uma personagem que está à margem delas três, do pai e das filhas, já que o meu que o papel dela, e acho que até uma questão crítica, né, que ele coloca para refletir esse processo de união social que o casamento coloca, é ser secundária, ser uma personagem secundária. Apesar de que o que vai acontecer com ela é uma coisa trágica, né, que influencia diretamente na vida dos outros personagens. E o pai, por fim, eu acho que o cara é central porque, na verdade, é ele que desencadeia os problemas todos que vai dar na ação do Spinoza, né? Ele querer investigar os crimes que vão acontecendo. E é interessante porque pode-se dizer que na primeira metade da obra ele é apresentado enquanto médico psiquiatra, enquanto uma pessoa ponderada, né? Uma pessoa que considera aspectos médicos, científicos, para saber diagnosticar a situação do personagem que ele tem que cuidar. Mas na medida em que vai acontecendo os fatos, fatos absurdos e fatos que o destrói também psicologicamente, ele meio que mostra uma natureza que não é imaginável, ou que as circunstâncias o colocaram a mostrar quem ele é, né? Que é uma pessoa pouco se cuida, uma pessoa despreparada um pouco para o cargo, e uma pessoa extremamente autoritária, né? E até certo ponto agressiva. E eu queria ouvir agora de você, porque você tem as críticas. Eu acho que o desenvolvimento dos personagens, eu acho que sai de um modo bem interessante. Claro que não é uma coisa extraordinária, eu acho, mas para a proposta da obra e como o gênero se enquadra, né, na descrição desses personagens, eu acho bem legal. E óbvio, como eu falei, para terminar, tem o detetive Spinoza, que ele é uma pessoa também externa a toda essa descrição familiar que há. E que, como a gente começou mais cedo, ele coloca suas crenças nesse processo, né? A partir do que vai acontecendo, ele vai tentando desenvolver uma tese a partir das suas crenças do que é o mundo, para chegar a uma conclusão do caso. O que eu posso comentar, assim, eu vi um furo, isso, assim, eu não sei se foi intencional do autor, mas vamos julgar que foi, porque, enfim, a gente não tem como saber, mas de qualquer modo é um furo, não fica evidente se é intencional do autor. Que Sim. é, aí eu vou falar sobre ele especificamente e depois sobre as personagens, que é o fato de
em momento algum, é, a- quem está investigando, seja o próprio detetive Espinosa ou os outros detetives, tem outros 2 ou 3 que se envolvem ali nessa Tem. investigação, nenhum deles pensa em pegar o celular da mãe para ver quem foi que ligou para ela. Ficam especulando, né? Era a coisa Sim. mais simples do mundo. Eu acho que isso aí foi um furo, ao meu ver, de que as personagens elas seriam inteligentes com a construção que o autor faz, inteligentes o suficiente para pensar nisso, em pegar o celular da mulher que morreu Sim. e olhar quem ligou, de fato, se foi o Dr. Ness, que era o esposo dela, se foi Jonas, se foi alguma outra pessoa, um número desconhecido ou coisa do tipo. Isso aí eu vi e eu encarei como uma falha, digamos assim, Sim. e poderia dar outro rumo para a narrativa, inclusive. E sobre as personagens, tem essas personagens periféricas, né, que são, por exemplo, as pessoas que trabalham lá na universidade, né, que é onde, curiosamente, dentro da universidade tem um atendimento psiquiátrico, inclusive que ficam pessoas internadas ali. Sim. Tem a secretária, por exemplo, que ela tem certo apreço pela figura do Jonas. Jonas, É, ou qual é o outro nome dele? Eu até esqueci. Isidoro. Isidoro, pronto. Que ninguém sabe ao certo qual é o nome do sujeito, né? Mas que ele se Não, chama. assim, na verdade ninguém sabe se ele realmente passou por lá, né? O que vai acontecer é isso. É uma figura enigmática que aparece ali e que atormenta o Dr. Ness. Muito. É. E, enfim, a secretária tem certo apreço por ele, outras pessoas ali ao redor também parecem gostar bastante desse sujeito. Tem esses personagens também que são da delegacia, digamos assim, esses outros investigadores que aparecem, mas são periféricos, e a São. própria mãe, que por mais que ela tenha esse papel central ali do que acontece com ela, né, a certo momento, e as filhas, se você, enfim, olhar com bastante atenção no começo, você vai achar que só existe uma filha, né? Só Uhum. depois que você vai ver que, na verdade, são duas. É, E de Letícia idade e muito, muito próximo. próximas. Eu É. acho que, pelo menos o que eu vejo, como posso fazer de crítica aí nesse sentido, é que falta uma segunda camada para essas personagens. São raros os momentos em que elas têm alguma voz e mesmo assim não fica clara as intenções dessas personagens. Uma coisa que a gente aprende muito na escrita é que as personagens ela tem que ter intenções, senão Sim. com que justificativa você faria com que aquelas personagens agiriam daquele modo. O que o Luiz Alfredo faz um pouco é tentar mostrar que existe certa loucura naquelas personagens. Eu acho que nisso ele acerta um pouco, porque a partir Sim. do momento em que a filha enlouquece, por exemplo, quando ela se envolve com esse Jonas e ela acaba Sim. querendo, enfim, ela faz uma coisa que leva ela a ser presa e depois a ser internada, né? Porque ela estava Sim. vagando na rua, enfim, de modo que não vem a caráter, digamos assim. É um pouco Aí estado de choque, né? demonstra que há certa loucura ali. Só Sim. que isso nos induz, enquanto leitores, a pensar que é algo hereditário, ou seja, que o Uhum. pai dela, na verdade, é quem é o louco, por assim dizer. E aí coloca todo em dúvida, e a gente, enquanto leitor, fica nessa situação, na mesma situação em que as personagens estão ali, as investigadoras, porque o narrador não toma partido, ele não vai dizer que naquela situação em que o doutor está sendo acusado, Sim. ele é ou não criminoso. Que o que a gente tem é uma cena em que o doutor alega que o personagem Jonas teve um surto psicótico e que precisou ser sedado, que, enfim, partiu para cima dele. Só que até então a gente não tinha nenhum indício de que isso poderia acontecer, porque era sempre uma personagem muito calma. E o doutor tem ali todos os argumentos a seu favor, que ele vai dizer que o personagem é psicótico, e que Sim. aquilo poderia acontecer a qualquer momento. Só que em dado momento anterior a isso, numa conversa com o Spinoza,
ele qualifica, por assim dizer, essa personagem com outro aspecto. Ele não usa o termo psicótico, ele usa outro termo. Isso me chamou a atenção, assim, do ponto de vista de que o doutor poderia estar mentindo, por exemplo. Só que Aham. mesmo com isso, e principalmente nessa figura enigmática do Jonas, eu acho que o problema é a gente não ter nenhum tipo de acesso às intenções dessas personagens. E tudo fica meio que, digamos assim, jogado para que as coisas possam acontecer. De repente, esse sujeito tem acesso a uma casa que é de culto religioso no bairro próximo, e que ele acaba levando a filha do Dr. Ness, por exemplo. É tudo Sim, muito lançado. Como é que um sujeito que a gente não conhece, que ele pode ser psicótico, que ele tem intenções ocultas, digamos assim, de repente ele consegue acesso a uma casa grande e de boa fortuna, digamos assim, que parece ser uma casa de gente rica. E a sim. justificativa dele, a gente não sabe se é verdade também, a gente fica na mesma situação das personagens ali, é de que aquilo é de um culto religioso e que não tem problema nenhum, porque o pastor não vai aparecer por ali naquele horário. É. Isso é tudo um pouco jogado e a gente sente essa. Pelo menos eu me sinto um pouco nesse lugar de leitor, um pouco sem saber quais as intenções das personagens. E eu acho que isso dificulta um pouco do ponto de vista da verossimilhança da narrativa. Mas é um livro bem interessante, assim, com personagens que têm certa complexidade por dar essas camadas de interesse, de dubiedade, principalmente na figura do doutor, porque a gente não sabe se, se ele julga de fato sem parcialidade assim o estado mental do sujeito, ou se Sim. ele se sente perseguido. E aí daí vem a questão do título, né? Quem é que é o perseguido aí nessa obra? Se o Uhum. doutor de fato é o perseguido, ou se é ele quem persegue a personagem do Jonas e acaba também perseguindo outras pessoas, por assim A dizer, família dele, né, inclusive na a verdade. própria esposa e as filhas, né? Fica É. um pouco essa dúvida. Então, para a gente amarrar esse aspecto aí e se encaminhando para o final, eu queria te perguntar por que então, o que te levou a escolher essa obra para a gente falar aqui hoje? Massa. Bom, eu acho que por dois motivos básicos. O primeiro, eu mencionei um pouco mais cedo, essa é uma obra de uma pessoa que foi professor de psicanálise e filosofia, professor Alfredo Garcia Rosa, que trabalhou durante muito tempo na FRJ. Ele faleceu no ano passado, né? Já era um senhor. E ele passou a escrever literatura policial mais velho, você também mencionou. E eu acho interessante, porque é uma coisa mais particular minha, mas é interessante quando uma pessoa, no caso do professor, né, ainda mais no nosso caso, professor de filosofia, também tenta fazer um empreendimento artístico, e que de imediato o contato mais próximo acho que é com a arte literária, né? E o professor Alfredo Garcia Rosa, em síntese, representa isso. Tem um gênero específico que ele escreve através de uma vertente artística que é a literatura. E eu acho interessante quando tem essa interface, né? Apesar dele dizer que não é a intenção dele de querer misturar, digamos assim, conceitos técnicos de filosofia e psicanálise com os contos, sempre vão ter dilemas que envolvem isso, né? Envolvem, por exemplo, já narrando, quando a gente vai ler os casos, ver os dilemas morais que a detetive espiritual tem que ficar se metendo para resolver, os próprios também que eles colocam. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E ele tem, o professor Adolfo Garcia Rosa, tem uma série de livros com o detetive Espinosa que vai tratar disso. Eu acho interessante quem gosta de literatura policial poder procurar um pouco, e se porventura tem interesse de ler. E o segundo, eu acho que tem a ver com a foto no fundo que está na sua imagem, que é o Machado aí no fundo. Então, o Perseguido é um livro de literatura policial, mas ele, no fundo, fala de uma questão psiquiátrica, né? E o crime também tem um pouco a ver com isso. E, assim, na verdade, a gente não sabe até que ponto realmente o Dr. Ness, que é o pai, ele estava sendo perseguido, se aquilo tudo realmente aconteceu da forma que aconteceu, né? Até o próprio Spinoza fica se perguntando isso no final. E aí uma influência direta, que eu acho que é um dos livros que mais me impressionaram quando eu era adolescente, quando eu li, foi o Alienista, em que
tem lá a trama do Simão Bacamarte, né? Ele vai internando as pessoas e é um livro clássico, mas quem já não leu, vou dizer mesmo assim, no final, no fundo, o louco é ele, né? Apesar de ser um médico psiquiatra. E esse é um pouco que acontece com o personagem do Dr. Ness, né? Que a gente se questiona a nível dos estados mentais que ele tem que ficar toda hora modulando, digamos assim, é se realmente perguntar até que ponto a racionalidade dele enquanto médico, enquanto profissional da ciência, conseguia realmente lidar com uma série de fatos que estavam lhe traumatizando. E apesar de ser um livro sobre o Dr. Espinosa, ou sobre o detetive Espinosa, desculpa, ele está envolvido nesse caso, acho que uma das reflexões que o livro traz é essa, né? Como é possível dizer em que medida, na verdade, a gente pode analisar fatos da consciência, digamos assim, do inconsciente que as pessoas colocam, ainda mais quando são pessoas que analisam diretamente esse fenômeno, né, da mente humana. E então acho que essa correlação, assim, isso eu não vi o Luiz Alfredo Garcia Rosa falando sobre, mas essa correlação que tem um pouco, ao meu ver, com o alienista, me despertou também, porque não só tem a ver com um livro que eu gosto muito, e sempre paro para pensar em relê-lo, tem até um tempo que eu não leio, que é o Alienista, mas também o próprio o Perseguido tá ser uma obra de romance policial, né? Que, como a gente conversou também no início, é um gênero literário que, pelo menos, eu acho bem interessante, muito legal mesmo. Todo o formato, tudo que é pensado e narrado, né? Nas histórias. Para quem não está vendo, né, que a gente está gravando aqui em vídeo chamada, mas tá, para quem está nos ouvindo, no caso, Gustavo perguntou aqui do fundo porque tem um pôster com a foto do Machado e É. a dedicatória do Memórias Póstumas, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E é interessante você ter trazido essa figura do Machado, que a gente tem uma imagem do Machado realista, né, e tal, mas ele brincou muito na escrita dele com outras coisas, ele flertou com essa coisa onírica, às vezes até. E aí você falou do Alienista, né, que é um texto excelente, assim, onde ele tem aquela coisa da a figura da Casa Verde, né, que é onde É. se internam as pessoas e parece que o Simão Bacamarte ele fica com vontade de utilizar isso, esse poder que ele tem, então ele fica dizendo, procurando nos ínfimos detalhes da vida Uma das pessoas justificativa para fazer isso, né? Que é que nem o que o exatamente uma médico faz. Ele justificativa. tenta toda hora ter uma justificativa para dizer por que o Jonas tem que ser internado e por que então ele não é culpado diante da situação, ele não tem nada a ver com o que está rolando, né? Na vida dele, na vida da família dele. Talvez essa Exatamente. relação também. Essa referência aí foi ótimo você trazer. Tem um outro texto do Machado, eu não sei se você conhece esse, que chama A Chinela Turca. É Não, não um conheço. conto, eu acho que tem umas 10 páginas, em que o Machado, eu acho que é um dos contos mais malucos, assim, em que ele experimenta muito, porque ele coloca um narrador contando uma história que acaba se confundindo com a própria história, e nela tem um Fantástico. personagem que é acusado de uma coisa e ele acaba sendo meio que sequestrado, digamos assim. Só que dentro da narrativa, a história se confunde com um sonho. Então você tem essas camadas e você não consegue distinguir ali o que é realidade do que não é realidade. É uma coisa bem. Lembra muito Descartes, aquela coisa do gênio maligno, né? Sim. As personagens ficam envoltas e o próprio leitor se sente nessa condição também de não saber o que está acontecendo naquele conto. É uma das coisas mais difíceis que eu encontrei para ler do Machado de Assis, mas que experimenta muito. Vou até deixar como recomendação já. E dizer assim que foi uma experiência interessante você me colocar nesse lugar de para ler literatura policial, que não é muito o que eu leio, eu fico um pouco deslocado aí. Eu gosto muito de literatura, talvez eu tenha focado nessa questão dos personagens justamente por isso. Uhum. Existe três fatores dentro da literatura e que aí uma obra pode ressaltar mais um fator ou mais outro fator, mas tem que ter esses três, né? Uma é a personagem, ou seja, toda história que se conta é a história de alguém, Sim. seja fictício ou não, mas no caso tem que ter a personagem. Outra é o narrador, digamos assim, quem conta a história, e aí pode ser primeira pessoa,
segunda pessoa, curiosíssima segunda pessoa, que alguns usam, e a terceira pessoa. E dentro dessa coisa do narrador, a linguagem como ela é usada, ou seja, como que o autor faz com que seu narrador escolha ou não escolha certos tipos de palavras. É o que se chama geralmente de ficção literária, é que trabalha muito com esse aspecto da linguagem. E o outro fator, né, além da personagem e do narrador, é a história mesma, ou seja, o enredo, o conflito e o desenvolvimento desse conflito. Dentro desses três aspectos, um autor pode dar ênfase a um desses três mais do que o outro. Eu acho que o Luiz Alfredo, ele, como é próprio da literatura policial, o enredo é muito importante, ou seja, o que, que vai acontecer para que gere esse suspense. E geralmente aí eu digo que eu estou um pouco deslocado justamente por isso. Eu gosto mais, eu leio mais literatura cujo o foco é a personagem, ou seja, o que mais importa ali dentro daquela, não que os outros fatores não importem, mas o que é mais relevante, salta mais aos olhos, são as personagens, a construção da personagem e coisas do tipo. Mas eu achei interessante essa experiência de ler obras em que esse aspecto não é tão pensado assim. Por isso que eu falei da questão das personagens, né? Mas é interessante e eu agradeço aqui você ter participado e, enfim, por ter proposto essa obra. Agora a gente pode partir para as indicações. Eu queria saber se você tem alguma coisa a mais, além dessas que você já citou, como Machado de Assis, por exemplo, se você tem alguma indicação de filme, série, livro, enfim, qualquer coisa. Bom, eu estava aqui pensando durante o podcast, eu tenho algumas indicações, mas são nada demais. Eu vou dar mais 3 indicações de livros, 3 de série, ou 3 de filmes, perdão, e uma de uma série que eu acho bem bacana, que eu acho que até vai voltar a gravar em breve. Os livros que eu tenho a indicar, primeiramente, é O Alienista, acho que é um dos livros mais incríveis que eu já li. Machado de Assis é realmente incrível, e apesar de eu não ter lido muitas obras dele, esse livro específico, quando eu li na adolescência, eu fiquei impactado com o que vai acontecendo, aquele final que ele narra, a situação do Simão Bacamarte, né? E além disso, eu recomendo Diante da Natureza desse podcast, também da obra envolvida, as outras obras do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que narram um pouco as aventuras, digamos assim, os casos de Steve Spinoza. Como eu também falei antes, acho que ele tem mais de 10 livros escritos acerca do detetive Spinoza, sua relação com o Rio de Janeiro, digamos assim. Eu acho que vale a pena para quem gosta de literatura policial, até para entender um pouco mais sobre o personagem, né? E também um pouco sobre a cultura do Rio, talvez, e esse lado que a literatura policial conserva, que é falar da maldade humana, né? E, por fim, também eu recomendo, para quem tiver interesse, a viúva, no caso, a esposa do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é a Lívia Garcia Rosa. Ela também é escritora e ela não escreveu sobre literatura policial, escreveu sobre questões cotidianas da vida, a nível um pouco satírico, dramático. Ela também tem uma série de livros lançados pela Companhia das Letras que eu também recomendo, acho legal para quem tiver interesse. Bom, a série que eu recomendo é uma série que tem 2 temporadas na Netflix, que fala um pouco sobre trama policial, que é Mindhunter, né? Do David Fincher. É uma série muito boa, muito mesmo. E fala de um caso real, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, com aqueles personagens, detetives que estão no trama. E a série tenta descrever, na verdade, como detetives criam hipóteses para pensamentos de pessoas assassinas, psicopatas, né? O método usado pelo FBI na época. E é louco, né? Pensar esse lado, digamos, perverso, e tão intrínseco à nossa natureza, digamos assim, também. E por fim, vou recomendar 3 filmes do gênero policial, que envolvem tramas mais a nível de histórias de detetive. O primeiro deles é Veludo Azul, né, David Lynch, que não é uma história que fala especificamente sobre um detetive, mas tem toda essa trama do romance policial, digamos assim, inclusive a nível onírico, ao mesmo tempo que fala muito sobre um pouco os reflexos da sociedade americana. O segundo filme que eu queria recomendar
é Blade Runner, que aí já pegamos e vamos misturar literatura policial com ficção científica, né? Mas o aspecto narrativo envolve o mesmo, no contexto de ficção científica, claro. E, por fim, eu queria recomendar um filme do Brad Palma, que se chama Um Tiro na Noite, que não tem a ver com detetive, mas toda a trama gira em torno de um cara que tenta resolver um crime. E ele tenta resolver também nesses meios de uma história de romance policial. Tentando encadear os fatos para chegar numa conclusão que provavelmente vai ser aquilo que aconteceu. E acho que tá bom, né? E 7 recomendações aí, 6 delas, perdão, no gênero policial e um que fala um pouco sobre dramas pequenos das nossas vidas, né? Um escritor interessante também. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou recomendar bem menos, então foi bom você recomendar muita coisa. Agora você fala, eu não tinha escolhido um filme, eu fiquei assim, sem saber o que recomendar de filme, mas eu queria recomendar um filme que eu vi ano passado e eu gostei bastante, que lida também com essa questão moral envolvendo o crime, que é Minority Report. É um filme que ele se passa num futuro alternativo, digamos assim, em que a polícia, ou que faz papel de polícia ali naquele contexto, consegue prever os assassinatos, ou seja, eles antecipam e prendem as pessoas antes que elas cometam o crime, o que coloca Sim, um dilema moral muito interessante quando uma dessas figuras que faz parte da polícia descobre que ele vai cometer um crime, só que ele discorda daquilo e não quer ser preso, então começa a investigar, ele fugindo, ao mesmo tempo que ele foge está fugindo dos próprios companheiros ali enfim, de polícia, ele vai tentar resolver esse enigma, né, de por que ele vai cometer um crime e ao mesmo tempo em que ele lida com essa questão moral de que ele já prendeu tanta gente antes da pessoa cometer um crime. Então coloca aí uma questão bem interessante para pensar sobre, enfim, a moral envolvendo a criminalidade. E a minha recomendação de série, eu não vou recomendar nenhum livro, até poderia até recomendar o livro do Mind Hunter, que eu estou para ler também, estou com ele aqui já na gaveta, né? Faz tempo. Desde que eu assisti a série, eu tenho o livro aqui, mas eu não li ainda. ah, sim. E de série eu tenho que recomendar uma que eu estou assistindo agora, que eu estou achando bem interessante, ela é muito moralizante também, que é Fargo. Sim. É boa essa? Eu Basicamente, pensei em vir, mas ainda não cara, assisti. eu tô assistindo, eu tô no começo ainda, mas eu tô gostando dos episódios que eu vi. Basicamente, um sujeito meio abobalhado, com um casamento já nas últimas, ele se depara com um sujeito que foi colega dele na época de escola e que batia nele e tal. E aí o sujeito, enfim, coloca ele numa situação constrangedora, ele acaba se machucando e vai parar no hospital. E aí no hospital, isso é um comecinho, não estou dando nenhum spoiler. No hospital, ele conversa com outra pessoa que está ali também, esperando na fila, e no meio dessa conversa ele acaba contando o que aconteceu, e aí ele meio que solta que queria que o cara morresse ou algo do tipo, e aí esse sujeito que ouviu vai lá e mata o cara. E aí você tem uma questão moral aí, né? Quando você deseja o assassinato de alguém e aquela pessoa morre, qual a sua parcela de culpa nisso daí? Boa questão. E, enfim, o personagem vai ser desenvolvido a partir desse conflito e da relação que ele tem com a própria vida dele, com a insatisfação que ele tem com a própria vida dele. Ele é um corretor de seguros de vida, né? Curiosamente, ele lida com isso, né? Com a morte o tempo inteiro, porque ele faz seguro de vidas para as pessoas. Sim. E ele vai ter que lidar também com a sombra do irmão mais novo dele, que, apesar de ser o irmão mais novo, é muito mais bem sucedido na vida do que ele, e a esposa enche ele o tempo todo. Olha, o seu irmão fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Porra. E, enfim, ele vai ter que lidar com esse conflito. Enquanto isso, a gente tem a trama paralela policial, que é investigando os crimes que estão acontecendo ali naquela cidade. Sim. E se esse sujeito, que em certa medida ele vai ser vítima, inclusive, supostamente vítima de um crime, qual a parcela de culpa dele ou de envolvimento
dentro desses crimes que estão acontecendo. Enfim, está sendo bem interessante. O aspecto visual denuncia que é uma série já um pouco antiga, eu acho que ela foi gravada em 2006 ou algo do tipo, e é baseada em fatos reais, ou seja, em fatos, na verdade, isso é uma redundância, fatos reais. É baseada em fatos que ocorreram Crime nos de Hunter, então. assassinatos em Minnesota, se não me engano, lá nos Estados Unidos. E aí fizeram uma série, inclusive mudam os nomes das pessoas e justificam isso lá no começo, nos créditos, né? Que os nomes foram mudados para preservar os familiares e coisas A do tipo. identidade das Bem, pessoas. bem interessante. São essas as minhas indicações. Bom, encaminhando então para o final, eu queria agradecer, Gustavo, por ter aceitado participar, por ter cedido o seu tempo aqui para falar comigo sobre essa obra, por ter escolhido. E se você quiser falar mais alguma coisa, dar um recado, fazer um jabá, sei lá, que fique à vontade. Não, não. Poxa, velho, obrigado pelo convite. Essa oportunidade bacana, a gente conversar um pouco, como eu falei, a gente conversou também no início, dessa possível provável relação que há entre filosofia e literatura, a gente falando de um gênero que é um pouco, digamos que marginalizado na história da literatura brasileira, né, que é o gênero policial, mas que de um tempo para cá vem crescendo e que, por ser um gênero policial, trata de questões imanentes da nossa vida, eu acho, um pouco, né, os problemas sociais que nosso país vive e o que as consequências disso. Eu acho que o Luiz Alfredo Garcia Rosa tenta não só fazer uma narrativa bacana, interessante do que o Detetive Espinosa passa, mas ele também tenta falar um pouco desse aspecto social do Brasil em meio a um contexto complicado, né, digamos assim, e um pouco de uma cidade em decadência, né, que é o Rio de Janeiro, como o personagem se enquadra em todo esse cenário. Bom, eu esqueci de falar também nas recomendações, mas para finalizar mesmo, o Detetive Espinosa ele tem uma adaptação, acho que é no streaming do GNT, Viagem, do Globosat, perdão. É Globosat, do GNT, se não me Globoplay, engano. perdão. Acho que é da Globoplay. Globosat não teve a cabo, da Globoplay. Tem alguns episódios lá. E tem um filme que vai ser lançado, eu acho que até com Lázaro Ramos, que ele faz Detetive Espinosa. É interessante que é um homem negro fazendo Detetive Espinosa, né? Que na descrição inicial parece que não é, quando você vai ler o livro. E a adaptação Massa. do primeiro livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é Beco Sem Saída, se eu não me engano o nome. Tem até no YouTube, se vocês quiserem verem. Acho que vai ser lançado em breve, talvez esse ano. E é isso mesmo que eu tenho a dizer. Obrigado pelo convite e espero que se faça mais episódios, né? Chame outras pessoas para conversar, que o pessoal goste da nossa conversa e, na medida do possível, também me interesse por literatura, né? Tem que outros horizontes, tem que chegar neles. A literatura mostra isso e tem muitos autores, né, que publicam no Brasil, apesar do acesso a livros estar um pouco dificultado, mesmo com a internet. A gente tem a possibilidade de conhecer pessoas que escrevem coisas muito interessantes, né? Sobre nossa cultura e nossa história. E eu acho que o Garcia Rosa tentou fazer isso. As obras dele tentam refletir todas essas questões. Que massa, fico muito grato. Bom, quem quiser entrar em contato, enfim, reclamar, elogiar, coisas do tipo, o Instagram do podcast é orgulhosocast, arroba orgulhosocast, acho que é isso. O e-mail é orgulhosocast.gmail.com. Então, fiquem à vontade, obrigado e temos um episódio.